quê? Rios que banham o Iraque hoje e também um pedaço da Síria. Então, Eufrates e Rio Tigre são dois rios principais. O contexto histórico de Israel é o contexto de duas tribos divididas. Então, Israel é composta de Judá e as tribos ou o reino do norte. Essa composta pelas 10 tribos que ficariam ao norte, e Judá ficaria com as tribos aqui, seria Judá e Simeão. Então Simeão, a tribo de Simeão se difundiu aqui e as outras 10 tribos estão aqui. Então há uma divisão no reino. Na época de Salomão, pela idolatria que infelizmente Salomão cometeu, ele recebeu uma sentença, uma palavra profética, e ele perdeu 10 tribos que foram dadas a um homem chamado Jeroboão. Quem ouviu falar de Jeroboão? E Jeroboão fez com que Israel entrasse na idolatria. Um homem tímido, um homem que não reconhecia o que era o valor de uma palavra profética, infelizmente foi para a idolatria, e no final nós vamos ver que houve essa divisão e que vai ter uma consequência muito grave que vai ser colocada à frente. Aqui nós vemos os reis de Judá. Ezequias, sem contar Davi, correto? Porque Davi, ele foi também rei de Israel. Ezequias é o 12º rei de Judá, apostólico. Então, 12º rei de Judá, Ezequias. Os reis anteriores, Roboão, Abias, Asa. E aqui eu coloquei, olha que engraçado, aqui são os reis bons, Asa, Amazias, Uzias, Jotão. Aqui os reis ruins de Judá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E os que, além de serem bons, foram restauradores. Homens que trouxeram uma restauração para Israel. Josafá, Joás, Ezequias, Josias. Então aqui são os reis de Judá, a tribo do sul, correto? Então por isso que a gente às vezes não entende. Você lê lá, Efraim. Quem ouviu falar Efraim, você pensa que é a tribo de Efraim? Não, Efraim está falando a respeito das tribos do norte. Ou então, José, também está falando das tribos do norte. E Judá, sempre Judá. E qualquer outro tipo, Israel, na época dos reis, é sempre falado para as 10 tribos do norte. E Judá é a tribo única do sul. E Ezequias, ele está no livro de Isaías. Então o autor do livro é o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o ministério de Isaías foi o quê? Com esses reis, e principalmente Acás e Ezequias. Isso aqui é uma ilustração de lá do Museu da Bíblia em Jerusalém. Quem vai para Jerusalém aqui? Esse ano, hein? Em nome de Jesus. Então, quando você chegar lá, você vai ver que isso aqui é a forma de um rolo. É a parte de madeira que segura o rolo, porque os livros naquela época eram pergaminhos e a pessoa enrolava e lia, e desenrolava e assim por diante. E é feito dessa maneira, como um rolo mesmo. Inclusive até hoje na sinagoga são lidas as escrituras assim. Mas aqui ao redor, sabe o que tem? O livro inteirinho do profeta Isaías, que foi encontrado nas cavernas chamadas Cavernas do Mar Morto, Cavernas de Cumerã. Então, aqui são as cavernas de Cumerã. Foi aqui encontrado o livro de Isaías praticamente inteiro, faltando pedacinhos, 7 metros de comprimento, o livro inteiro, e datando de por volta 200 anos antes de Cristo. Então nessas cavernas, um dia um pastor de ovelhas atirou uma pedra numa caverna, ouviu um barulho de cerâmica, subiu para ver o que era e encontrou vários jarros, e a grande maioria deles cheia com as escrituras. Tinha outros documentos, mas o mais importante é as escrituras, confirmando que a palavra de Deus ela não foi inventada, né? Que muitos falam que foi inventada. Então aqui está o testemunho. Quando você for para Jerusalém, vai no Museu da Bíblia, você vai lá. E hoje os meninos leem aqui
como se fosse o rolo atual, porque a língua é igualzinha. A língua, o hebraico é uma língua que foi renascida. Eles renasceram com a língua, eles recuperaram a língua do hebraico. Aqui, inclusive, isso obviamente é uma cópia, mas olha que foi encontrado também numa das cavernas, a caverna 7, se não me engano, foi encontrado um símbolo que tem o peixe, a estrela e a menorá. Então, mostrando o que? A composição já da igreja cristã. E a caverna de Qumran fica nessa região, aqui é o Mar Morto, ou Mar Salgado. Então aqui fica Belém, Jerusalém, você desce 800 metros. O Mar Morto fica na maior depressão do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Vocês imaginem como é quente esse lugar. E aqui ficam as cavernas de Qumran. E a origem dos assírios, para nós entendermos, Gênesis 10, de 8 a 12, porque os assírios vão ser os grandes conquistadores do mundo na época de Ezequias. Então eles vão realmente dar um trabalho muito grande. Então, Gênesis 10, 8 a 12, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear, que é esse trecho. Então Babel é Babilônia. Então são essas as Ereque aqui. Então são as cidades que iniciaram, começou mesmo a civilização, ela começou aqui, na região da Mesopotâmia. E quem iniciou foi esse homem chamado Nimrod. E daquela terra saiu ele para a Assíria, e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então vocês veem aqui, Calá e a cidade de Rezém, que é Assur. Essa cidade aqui é a mesma aqui chamada Rezém. Então aqui fica o quê? Nas margens do rio Tigre que fica Nínive, a capital da Assíria, que vai ser o principal inimigo na época de Ezequias. Aqui para vocês verem, como era o local, aqui o rio Tigre, por aqui mais ou menos ficava Nínive, e aqui todo o mar, toda a terra hoje, hoje a ocupação geográfica, e o Império Assírio, o quanto ele conquistou. E literalmente ele pôs fogo no mundo. O mundo inteiro da época sofreu consequência deles. Vocês vão ver detalhes de quão terríveis eles eram. Então eles saem daqui de Nínive e vão ocupando todo o mundo civilizado mais poderoso da época, inclusive o Egito. Então, assim, algo terrível que foram os assírios. Então nós vamos falar que alguns reis assírios, são 4 na história, no contexto inteiro, para nós podermos entender. O primeiro rei é Tiglat-Pileser ou Sargão. E ele tem toda uma história em que Isaías alerta as tribos do norte, que são a tribo de Israel, norte, a respeito do quê? Do domínio desse rei chamado Tiglat-Pileser, que são os assírios. Então veja, Isaías 21, 2 e 5, no ano em que Tartã, enviado por Sargão é o mesmo que Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão daquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Por quê? Porque a Síria, antes de atacar Israel e antes de atacar Judá, ela atacou o Egito e venceu. E atacou a Etiópia também na África e venceu. E eles tinham uma prática de levar os povos. Então eles dominavam o país, pegavam os povos e espalhavam pelo mundo.
para quebrar aquilo que eram as características sociais e até espirituais. Então eles tinham uma tática de guerra violenta para realmente dizimar os povos. E aqui então o povo de Israel estava confiando no Egito, eles tinham aliança com o Egito. Depois você vai ver um detalhe, aqui nós vamos ver maior, o selo de Ezequias, tem aqui no canto uma cruz com uma argola em cima, que é um símbolo egípcio, porque eles eram aliados do Egito. E esse símbolo, todo mundo hoje fala, inventou mil coisas, desde o Egito, da época em que ele existia, até hoje, sempre, o início foi o seguinte, símbolo do homem. Então, com o tempo, vamos dizer assim, os mágicos, feiticeiros foram usando os símbolos da antiguidade, mas esse símbolo aqui, nada mais é do que um símbolo que representa o homem, para os egípcios. Então, aqui existe esse símbolo, por quê? Porque eles eram aliados do Egito, e está dizendo aqui, inclusive, para eles não confiarem muito no Egito. Isaías vai repetir também essa profecia. E no período do rei Acaz, já começa então esse rei chamado Tiglat-Pileser a atacar a região norte das 10 tribos. Então veja, primeiro rei, segundo reis 15:29, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor. Vejam Azor, essas cidades eram bem ao norte de Israel. A Gileade, que ficava à direita, a oeste da Galileia, e a própria Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Então vocês viram que já começou a minar, e os profetas todos falando, Israel, volta para o seu caminho, deixa idolatria, e eles não foram ouvindo os profetas, e no final culminou que já começou o ataque assírio, e levando eles já praticamente a parte sul do reino do norte vai ser todinha destruída e espalhada pelo mundo. E nesse tempo, quem é que existia nesse tempo? Quem? Jonas. Jonas, o profeta teimoso. Deus fala para ele, vai para Nínive. E ele vai para onde? Para Tarsis. 3.500 quilômetros distante do lugar que Deus havia chamado ele para ir. Pertinho, né? Agora, por que Jonas, que era um profeta de Deus, que ouvia a voz de Deus, ele vai contra Deus? É difícil nós entendermos, né? Quando nós não conhecemos o contexto histórico e quando ele viveu. Ele viveu entre o século 8, o século 9 e o século 8. Fim do século 9, início do século 8, quando o rei Tiglat-Pileser já tinha destruído 3 tribos inteiras, inclusive uma que era do lado da tribo dele. Jonas era da tribo de Zebulon, e ele destruiu Tiglat-Pileser, Naphtali, toda a Galileia, e Zebulon ficava lá. Então imagina, Deus fala assim, vai para Nínive profetizar, porque eles precisam se arrepender, eles precisam se converter. Está amarrado, não vou não. Esses desgraçados, eram desgraçados mesmo, era ou não era? E obviamente fazia parte de um propósito de Deus, a conversão, para que não acontecesse o quê? O que infelizmente vai acontecer mais para frente, que vocês vão ver com todo Israel. Então Nínive era aqui, pena que está brilhando demais, mas aqui fica Tarsis, fica na Espanha. Então ele estava indo para lá e o Senhor o leva para Nínive. Então Jonas viveu na época do domínio de Tiglat-Pileser e viu as tribos vizinhas serem atacadas pelos assírios. E por isso que ele não estava muito a fim de ir. Mas quando Deus tem um propósito, ainda que tenha que ficar 3 dias no abismo, como ele ficou, vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o rei Acaz, que é o pai de Ezequias. Então o rei Acaz, um rei tímido, é o 11º rei de Judá, tendo iniciado seu reinado em 735 a.C. e governou por 16 anos, sendo contemporâneo do profeta Isaías. Nascimento em 763 a.C. e faleceu em 710. Bispo, ele rejuvenesceu? Não. Antes de Cristo a gente conta ao contrário. Correto? Em Jerusalém, o pai Jotão
da dinastia de Davi, e Ezequias é o seu filho, que foi o seu sucessor. Um homem tímido, idólatra. Nós vamos ver aqui algumas das entidades que ele cultuava: Moloque, Azerá. Já ouviram falar do poste-ídolo? Então, o poste-ídolo era confeccionado num tronco de madeira, uma entidade chamada Azerá. E o culto a ela, às vezes, nem existia o ídolo em si, era um tronco. E, por exemplo, você vai ver lá em Gideão, que tem um bosque ao redor do altar de Gideão. O bosque era o lugar de consagração a Azerá, que era ligada à vegetação, ao culto à fertilidade. Porque andou no caminho dos reis de Israel. Vejam que quando fala Israel, tribos do norte. Então vejam que a contaminação de Israel entrou em Judá. E até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios. Pararam para pensar que aqui Ezequias poderia ter sido consagrado e sido morto? Deus já preservou, porque esse homem era altamente maligno. Que o Senhor lançara diante de Israel. Também sacrificou e tomou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, que era o culto feito a Azerá, que é uma entidade feminina, e a prática mesmo era ligada às árvores. Aqui uma ilustração de Neustã, porque até lembram da serpente de bronze que foi levantada no deserto, para que todo mundo que olhasse para ela não morresse das picadas da serpente inflamada? Quem lembra dessas passagens? E eles conseguiram tornar aquilo que Deus criou num ídolo. Então Neustã, que quer dizer uma coisa de latão, se torna um Deus, e Ezequias vai e tira Neustã de dentro do templo do Senhor. Estava dentro do templo de Salomão. Olha que loucura. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, que já agora é um outro rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Então ele faz um pedido, vocês vão ver depois, para que os assírios guerreiem contra a Síria e derrubem. Ele paga um valor quase 70 milhões de dólares para que os assírios vão contra a Síria. E eles vão contra a Síria, derrubam, e ele vai lá para conhecer o rei Tiglat-Pileser. E quando chega lá e conhece o rei, ele vê o altar que o rei tinha e manda fazer um igualzinho ao altar do ídolo e coloca dentro do templo do Senhor. Então são as abominações que ele foi fazendo. O selo de Acás, aqui os dois selos de Acás, esse é o chamado LMLK, e esse aqui é o último que foi encontrado. Em 1995, uma impressão de sinete de impressão em argila foi descoberta por Robert Beach. Logo descobriu-se conter o nome do rei Acás da Bíblia e de seu pai Jotão. Então está aí uma confirmação da história de Israel e dos reis. O selo é atualmente uma parte de uma coleção privada de antiguidades de Londres. Isaías 14:28, no ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença. Então só para confirmar que já no livro de Isaías falava também. Aqui o relógio de sol de Acás. Lembram que Ezequias vai receber uma notícia ruim, está doente para a morte. Deus o cura, e o que fala? Vou fazer retroceder o sol 10 graus no relógio. E o que era o relógio de Acás? Era um relógio semelhante a este, onde o sol vai declinando e vai colocando, cada hora que ele declina, ele vai marcando uma hora. E foi aqui que o sol fez o quê? Voltou atrás a sombra. Se a sombra voltou atrás, a terra voltou atrás, o sol adiante. Eu sei lá o que aconteceu. Mas Deus fez um milagre. E segundo os computadores da NASA, falta um dia no passado. Então, fazendo todas as investigações, falta um dia no passado. E
dizem que é os 10%, né, os 10 graus, aliás, que voltou atrás, porque 10 graus dá praticamente, vamos dizer assim, quase 1h30. E a Bíblia fala que na época de Josué, o que aconteceu com o sol? Parou quase um dia. Se soma o parar quase um dia e voltar os 10 graus, então a gente tem aí a soma de um dia que falta no passado. Isso é científico mesmo. Então agora nós vamos ver Acasi, Atag e Tiglat-Pileser. Segundo Reis 16, 7 e 9. Acasi enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Isso aqui é um baixo relevo do rei da Síria, Tiglat-Pileser, hoje encontra no Museu Britânico. Tomou a casa, a prata e o ouro, que se achavam onde? Na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Kir e matou a Rezim. Rezim era o rei, inclusive, da Síria. Então, aqui que ele paga cerca de 70 milhões de dólares que foram tirados da casa do Senhor para o quê? Pagar um povo para destruir o outro. E sabe o que acontece no fim? Esse rei vai apertar o rei Acaz. Vocês veem como que é a circunstância desse rei, a patifaria. Agora vem um segundo rei, no lugar desse, que é o rei Salmaneser. E tem um obelisco negro, que é vamos dizer assim, uma relíquia, né, arqueológica dessa época, que foi feita inclusive por Salmaneser, na época dele. E aqui conta todo um histórico. E é engraçado que aqui conta que eles foram com seres híbridos. Então você vê aqui um animal com cara de homem, e aqui um outro também com cara de homem. E a gente sabe que o simbolismo disso na antiguidade, as esfinges, nós temos também na Bíblia os querubins, serafins, anjos que tinham rosto como de animais, o simbolismo. Então aqui o que é? Nada mais do que a constatação espiritual que foi feita da derrota das bestas que potencializavam as outras nações, se dobrando diante desse rei chamado Salmaneser. Então está aqui, ó, no mesmo, né? Está vendo? Olha, está vendo? É do próprio obelisco negro. Tem 7 metros de altura. 7 metros de altura, e aqui você vê um outro lado também, né? Bem parecido, não é a mesma figura, mas também levando como que essas esfinges que representam as bestas vencidas pelo principado da Assíria. A gente vê muito isso em Daniel. Aquelas bestas que se erguem são o quê? Nada mais do que entidades ligadas às nações. Lembram? O leão, Babilônia, a Pérsia, que era o urso, a Grécia, que eram os leopardos. Vocês lembram disso? Quem lê a Bíblia lembra, quem não lê vai começar a ler. Aqui também fala a respeito de Jeú e do rei Acabe, que eram reis do que? De Israel, tribos do norte. Eles aparecem nos escritos da época de Salmaneser. O monolito inscrito de Salmaneser III fala sobre o rei Acabe, que é esse achado arqueológico. E esse aqui, o obelisco negro, mostra Jeú se dobrando diante dele. Então vejam que a situação apertou. E Jeú era um homem de Deus, hein? Mas vejam que a situação do aperto que os assírios começaram a fazer no mundo inteiro da época fez com que esse rei Jeú se dobrasse. Então, ó, naquele tempo eu recebi o tributo dos habitantes de Tiro, Sidom e de Jeú, filho de Onri. Então está aqui, isso está tudo escrito aqui, nessas escritas cuneiformes, em forma de cunha. E Salmaneser vai fazer o quê? Vai destruir as 10 tribos do norte. Então Israel vai ser completamente destruído. Mas mostra o quê? Ó, os moradores dessa região virão naquele dia. Veja que foi isso que aconteceu àqueles que esperávamos e que fugimos socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então, ele já estava avisando,
E vejam, segundo Reis 17 acontece, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria, capital de Israel, capital do reino do norte, e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e a transportou a Israel para a Síria. E os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Médios. Então, a estratégia dele não era só destruir o povo, destruir os guerreiros e levava o povo embora, espalhado pelo mundo. Então eles perdiam toda a sua identidade, tanto de valores espirituais, valores religiosos, sociais, eles se perdiam. Imagina você estar morando aqui e de repente ser jogado na Argentina. Complicado, né? Então, era a tática de guerra deles para manter o domínio. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença. Então foi Deus que usou a situação dos assírios, porque eles foram muitas vezes avisados pelos profetas. Como falaram pelo ministério de todos seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Então, o livro de Reis nós atribuímos que foi escrito por Jeremias. Então, Jeremias fala até o dia de hoje, por quê? Porque aqui deve ser próximo já da época da Babilônia, quando a Babilônia vai conquistar Jerusalém, ou até depois, porque quem escreveu foi Jeremias. Então quando fala o dia de hoje, não é o dia de hoje, é o dia de hoje de ontem. Aliás, de muito tempo atrás. Então aqui também, isso são tudo achados arqueológicos da época e desses reis. Inclusive, olha aqui aí entra um outro rei chamado Sargão, que ele vai completar o trabalho que começou o antigo rei. Origem dos samaritanos: Sargão II, Oséias, né? O último rei de Israel se rebelou contra o imperador assírio Salmaneser V, e ele parou de pagar o seu tributo. Isso está em 2 Reis 17, 1 a 6. Salmaneser reagiu invadindo Israel e sitiando sua capital, Samaria. Após 3 anos de cerco, Samaria caiu e Sargão II deportou os seus habitantes. Então o imperador assírio trouxe pessoas de outros países que conquistou para viver em Samaria. Então, nesse prisma de argila da época de Sargão II, que é um rei assírio, é que fala tudo isso que aconteceu nesse período. E mostra o quê? Destruída a capital, que era Samaria, levado todo o povo de Israel, foram colocados outros povos no lugar. Que povos são esses? E aí a origem dos samaritanos, segundo Reis 17, 24, o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Vocês estão entendendo por que judeu não se dá bem com o samaritano agora ou não? Quem são os samaritanos? Povos que vieram de fora, e como era complicado viver em Israel, eles começaram a cultuar o Deus de Israel, Yahvé. Só que mantinham o quê? O culto idólatra, o culto pagão. Então faziam o quê? Uma mistura que nada mais era do que uma mistura religiosa. Por isso que a mulher samaritana, o que ela vai discutir com Jesus? Religião. De quem? Nosso pai Jacó. Ela é samaritana. Que pai Jacó? Que ela aprendeu como o quê? Com aqueles que vieram no começo e, entre aspas, assimilaram a religião de Israel. Porque o povo de Israel já não existia mais. Inclusive, foram enviados sacerdotes para ensinar os samaritanos como cultuar a Jeová ou Yahvé. Porque aqui, então, mar Mediterrâneo, aqui mar Salgado ou mar Morto, e aqui a conquista toda do Império Assírio. O que eles fizeram?
eles pegavam os povos daqui e iam levando embora e jogavam. Soltaram um grupo aqui, outro aqui, alguns levaram para Nínive e outros para a cidade dos Medos, que é a Média. Então vocês veem, espalharam o povo de Israel por tudo. Então vejam que ele conquistou a parte do norte, mas houve uma conquista de Tiglat-Pileser ainda nessa região, chegando até o Egito, como eu falei. Não entraram em Jerusalém nem nada, mas o que fizeram, pegaram os povos que eles conquistaram e foram jogando por todo o mundo, inclusive até a Média, que era bem longe, bem distante. Então aqui a deportação de Tiglat-Pileser, assim em roxo, aqui a deportação em Salmanaser de Sargão, que é em vermelho, laranja, e aqui em amarelo a deportação Sargão II, que vai levar até a Média. Então vocês vejam, eles trouxeram até aqui, Sargão levou ainda mais longe os outros. E agora falar sobre o rei Ezequias. Ezequias, a origem do nome, em português é Yahvé fortalece, ou Jeová, ou o Senhor fortalece, ou Deus fortalece. Aqui são as muralhas de Jerusalém que foram feitas por Ezequias e reconstruídas por Neemias. Você vai lá em Jerusalém, você passa pelo centro de Jerusalém, você vai encontrar essa muralha. Olha a largura da muralha de Neemias, entre aspas, que foi reconstruída em cima de Ezequias. Ezequias que fez a reconstrução e tornou Jerusalém inexpugnável, dava para entrar. Essas pedras aqui tem 30, 40, 50 centímetros, são pedras desse tamanho. Imagina para reconstruir um muro desse em 52 dias. Como aconteceu com Neemias, vocês calculam que o trabalho que foi. Aqui, Ezequias, ele fez aquela limpeza, lembra que ele limpou a idolatria? E encontraram há pouco tempo, num sítio arqueológico em Laquis, encontraram um local que era um antigo templo, como é que fala? Pagão. E nesse templo pagão, o costume que eles faziam era profanar. E eles transformavam esses locais em latrina. Então lembram de Jeú? Jeú conquista o altar de Baal, e no altar de Baal eles fazem banheiro, latrina, que é isso aqui, ó. E dentro do templo, e é no local que eles reconheceram que foi Ezequias que fez, porque olha o símbolo dele, inclusive de um oficial de Ezequias, nesse local, e aqui uma privada da época. Aqui, essa região aqui, para nós entendermos, é o local onde aqui fica Jerusalém, o Monte Moriá, aqui fica a cúpula dourada, depois eu vou dar mais detalhe, e aqui onde esse selo foi encontrado, chamado Ofel. Aqui essa região é chamada Cidade de Davi, e aqui é o Vale do Sidrom. Então aqui é o Monte Sião, e aqui é o Monte Moriá. Depois vocês vão ver com mais detalhes sobre isso. Então, quando Ezequias ele recebe a informação, está vindo o pior dos reis, os outros foram fichinha, perto de quem? Senaqueribe. Então agora Ezequias está como rei e vem Senaqueribe, o pior deles. E vem atacando. O que ele faz? Ele reforça Jerusalém. Então, Jerusalém é essa região aqui, todas essas muralhas. Porém, ele reforça onde tem o templo, onde tem a parte interna de toda a cidade, ele faz um reforço, e são essas as muralhas de Neemias. Entenderam? Então, um tipo de muralha reforçada, porque ele percebeu que estava vindo o quê? Um inimigo poderoso, alguém prudente e sábio, e já fez o quê? Protegeu principalmente esse local, que era o local onde eles poderiam atacar. Então, mostra aqui as muralhas na época de Ezequias, as muralhas reforçadas e restauradas por Neemias, externas, havia uma fonte externa. O que ele fez? Vou alimentar o inimigo? Não. Então ele tapou as fontes que traziam inclusive água aqui para dentro.
Mas era preferível tapar porque o inimigo podia se alimentar. Porque eles tinham uma tática chamada cerco. O que era o cerco? Não entra comida na cidade, ninguém entra, ninguém sai. E o cerco às vezes durava 3 anos. Então houve cidades que durou 3 anos o cerco e a pessoa não tinha mais o que comer. O que acontecia? Sem qualquer resistência eles se entregavam. Eram obrigados a se entregar e não havia guerra, não perdiam um soldado sequer. E mais o que ele fez? Ele, sabendo que poderia haver o cerco, ele tampou a principal fonte de água que tinha fora da cidade. E ao mesmo tempo tinha uma outra fonte fora da cidade que ele traz para dentro. E o que é essa fonte? É a fonte de Gion, que nós vamos também detalhar melhor. A fonte de Gion, que vai trazer água de fora para dentro e depois vai até o tanque de Siloé. Nós vamos detalhar melhor para vocês. Aqui é a cidade de Ezequias, hoje Jerusalém. Essa foto aqui mostra como que é Jerusalém vista do alto. Aqui, aquela famosa paisagem que a gente vê, que tem a cúpula dourada, o muro, é esse muro, onde tem a porta dourada, que é uma porta dupla. Aqui é a cúpula dourada, ou a mesquita de Omar, e todo mundo acha que esse é o lugar mais importante para os árabes. Não é. A mesquita mais complicada, ela fica aqui, ó, é uma cinza que fica aqui, ó. Tá vendo essa cúpula pequenininha? Chama mesquita de El-Aqsa. É aqui que, segundo a lenda deles, é que Maomé foi elevado aos céus. Então, lugar principal do islamismo, Meca, na Arábia. Segundo lugar principal dos árabes, aqui, Monte Moriá. Então, vamos lá. Esplanada do templo, Monte Moriá. Por que esplanada do templo? Porque aqui em cima ficava o quê? O templo de Salomão. Aonde está a cúpula dourada é onde ficava o templo de Salomão, nessa região aqui. Aqui é o Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? É o muro de arrimo da esplanada do templo. Não é o muro do templo de Salomão. É o muro de arrimo da esplanada do templo. E esse muro é da época de Herodes, do antigo templo de Herodes, nem é? Então ficaria por aqui mais ou menos o templo de Salomão. Aqui o Monte das Oliveiras. Aqui onde foi encontrado o selo, Ofel, é essa região que fica fora da muralha atual. Mas a cidade de Jerusalém antes era Monte Sião, não era Monte Moriá. Aqui, e Ofel é um local onde ficava Ezequias. O rei Ezequias tinha o seu palácio aqui em Ofel. Aqui ficava o de Davi e aqui ficava o de Ezequias. E aqui é que nós vamos encontrar o tão conhecido, o quê? Um tanque que vinha daqui, estava aqui por dentro, e chega até aqui, é o tanque de Siloé, o túnel de Ezequias, que nós vamos falar também. Aqui o Vale Central, um outro vale, e aqui o Vale do Inom, que é um vale bem terrível. Vale do Inom, Geinom, Geena, é o termo inferno no Antigo Testamento, Geena, ou Geena, Vale do Inom, onde faziam sacrifícios a Moloque. Não vou entrar em detalhes. Aqui então uma vista lateral de como foi feito o túnel de Ezequias. Então quando Ezequias soube que o rei da Assíria vinha para guerrear, ele tapou o que tinha fora e canalizou para dentro. Ele pega aqui da fonte de Gion, ó, a fonte era aqui, a de Gion, ela derramava para cá e fazia um poço, que era o poço de Gion aqui. Então ele canaliza daqui, passa por dentro e chega até aqui, que é o tanque de Siloé. Então, está aí uma vista. E veja onde era o templo, que era no Monte Moriá, que é fora da cidade mesmo, porque a cidade de Davi era aqui, olha. E a cidade, obviamente, de Ezequias também. Perceberam? E aqui era um monte onde ficava o templo de Salomão. Não tinha morada ao redor, era só o templo, que era o Monte Moriá. Legal, né? Quem não sabia disso? Não é interessante a gente conhecer essas coisas? Então, ó,
Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para a cidade de Davi. Ezequias prosperou em... E aqui o túnel de Ezequias foi encontrado esse artefato também arqueológico que fala a respeito de como é que eles se encontraram dentro do morro. Então imagina, sai um grupo do tanque de Siloé e o outro grupo de Gion, da fonte de Gion. E eles vão andando dentro e vão cavando. E vão cavando. E sabe o que acontece? Eles se encontram no meio do morro. Dá para acreditar nisso? Acreditam ou não? Essa é a inscrição encontrada lá. Saíram de um lado e do outro e se encontraram. O dia do descanso, esse é o registro de como o túnel foi aberto. Enquanto os garimpeiros estavam usando suas picaretas, cada um ao seu companheiro, e enquanto ainda havia 3 cúbitos para o intervalo, eu não sei, 3 cúbitos é mais ou menos 1,5 metro, 1,20 m. Aí 3 cúbitos para o intervalo, uma voz é ouvida, chamando cada um ao seu companheiro. Começaram a falar com o outro que estava próximo, com a picareta batendo. Como ele tinha uma cavidade na rocha, ecoando o sul para o norte em seguida. Obviamente tudo traduzido como está lá, é difícil a tradução. No dia da quebra, né, quando um alcança o outro, os escavadores encontraram cada um com a sua parceira, picareta a picareta. Após a água de nascente corria para o lago, uma distância de 1.200 côvados. Então a água começou a correr numa distância de 1.200 côvados, desde Gion até o tanque de Siloé. Isso dá mais ou menos uns 600 metros. E 100 côvados era a altura da rocha acima da cabeça dos escavadores. E a profundidade que tinha era de mais ou menos 25 metros. Vocês já imaginaram se encontrar no meio de uma... Que engenharia é essa? É a engenharia de Deus, né? Então tá aí, isso aí foi encontrado, esse achado arqueológico, e o túnel que está lá para demonstrar essa verdade. Ainda hoje tem a réplica que está lá no túnel de Ezequias, a réplica está lá, mas o original está no Museu de Jerusalém. E no outro, na fonte de Gion foi encontrado esse outro, também escrito em hebraico antigo. Então foi Ezequias que tapou a nascente superior das águas de Gion e canalizou diretamente para baixo, né? Então aqui está falando a respeito também de Ezequias, lá na fonte de Gion, lá no início também foi encontrado esse artefato. É a menção da fonte de Gion. As qualidades de Ezequias: ele era um guerreiro espiritual, um homem que orava, ele era liberal com os levitas. Por quê? Os levitas, pelo fato de o templo de Deus ter sido deixado negligenciado, o que aconteceu com os levitas que dependiam somente do trabalho voltado para Deus? Começaram a viver uma situação muito difícil e muitos voltaram a trabalhar. E não era, obviamente, aquilo que a vontade de Deus queria. Então Ezequias foi liberal e restaurou o ofício levítico. Ele era alguém muito alegre, que a gente percebe que ele gostava do louvor, ele restaura a adoração. Alguém muito fiel. E aqui estão todas as passagens que vão falar a respeito do que ele era. Fervoroso, precisa corrigir aqui também, fervoroso. Estrategista, porque quando ele soube que vinha Senaqueribe, ele se organizou. Próspero, quem crê que ele era próspero? Muito. Requintado. Ah, bispo, por que você fala que ele era requintado? Porque tudo que ele fazia com qualidade. Sabe o que ele fez? Ele fez uma Páscoa, que só na época de Salomão é que viveram uma festa tão grandiosa. Então, quem sabe que Salomão foi o homem mais rico da sua época? Imagine Ezequias para fazer uma festa de Páscoa. O que ele foi? Requintado. Então foi alguém que tinha requinte. Empreendedor, mostra tudo, né? A Bíblia mostra tudo que ele fez, principalmente aqui, segundo Reis 20:20. Proativo. O que é proativo? Quando sabe que vai alguma coisa acontecer, já se envolve. Foi um homem de aliança. Eu não pus os versículos aqui. Zeloso, homem de aliança. Ele era um homem de aliança? Era. Zeloso, extremamente zeloso. Usava da autoridade. Ele restaurou as coisas baseado na sua autoridade.
ele pôs ao povo para que eles dessem o dízimo. Ele mandou dar o dízimo. E foi aí que o povo foi abençoado, vieram os montões. Humilde, organizado, porque ele organizou os turnos dos levitas, e ele era aberto a ofertas. A bispa estava fazendo uma pesquisa, só nessa passagem, olha quantas ofertas ele fez. Três ministrações de oferta, só no capítulo 29 de 2 Crônicas. E defeitos de Ezequias, tinha defeitos? Tinha, homem. Ele se deixou o coração ensoberbecer. Então ele se achava, abriu os tesouros para a Babilônia. Ele não teve discernimento em determinados momentos. Aqui fala a respeito dele ter perdido esse discernimento, por não perceber que os caras da Babilônia eram mal intencionados. Não preparou as gerações futuras. Você sabe que o pior homem que existiu na Bíblia, de rei, foi o filho dele? Quem sabia disso? Manassés. O que quer dizer isso? Não preparou e não zelou pelos filhos. Isso, como é que você pode garantir isso? Te garanto. O profeta Isaías vem e fala que viria Babilônia, porque ele abriu os tesouros, e levaria tudo embora. E os filhos dele iriam ser eunucos em Babilônia. Você sabe o que é ser eunuco? Alguém quer arriscar aqui? Então, os eunucos eram homens que eram o quê? Assexuados. Eles eram cortados o membro viril, para eles não se tornarem totalmente o quê? Sem virilidade. Então eles ficavam sujeitos a fazer qualquer coisa. E sabe o que ele fala? Ah, é boa essa palavra. Ainda bem que não vai acontecer na minha época. Vai acontecer na época dos filhos dele. Então, o que nós percebemos? Talvez pela educação que ele teve, porque parece que o pai não foi muito presente na educação de Ezequias. Ainda bem, né? Porque senão ia levar para a idolatria. Mas ele deveria ter sido mais firme, talvez, e até essa demonstração que ele coloca, ela é muito séria. E de repente a gente vê que o filho dele vai ser o pior rei de Judá, chamado Manassés. O coração enganoso, como nós falamos, sujeito à insegurança. Houve um momento que, obviamente, nós temos que entender a humanidade dele, em que ele quis dar as coisas do próprio tempo de Deus, e chegou a dar algumas coisas para o rei da Assíria. Sabiam disso ou não? Então teve um momento que ele ficou inseguro, mas aí veio a palavra de Isaías e falou: não, fica tranquilo que eu vou cuidar do rei da Assíria, que era Senaqueribe. E conformismo, né, que é a passagem que eu falei também, ele se conformou com a palavra que foi dada a respeito do futuro. Quando foi com a doença dele, ele não se conformou, né? Rapidinho ele foi resolver. Ah, como se tratava do meu filho mesmo? Então, queridos, nossos filhos são sucessores. Amém? E é muito sério. Nós temos que nos dedicar e formar os nossos filhos para o Senhor. E agora, vamos falar sobre o rei da Síria, que é o grande problema nesse tempo. Senaqueribe. Então está aí Senaqueribe. Para vocês terem uma ideia, como ele era amado, ainda na época quase dele, pegaram, entraram no palácio e destruíram o rosto dele. Isso aqui, inclusive, é do palácio dele mesmo. Então aqui, vocês veem que o rosto, acabaram com o rosto dele, tanto que ele era odiado. Então a estrada, aqui, ó, outro errinho aqui. Aqui não é fácil, queridos, é pesquisar tudo isso, escrever. Então aqui, olha, uma inscrição na cidade de Laquis. Senaqueribe, o rei poderoso, rei do país da Síria, sentado no trono do juízo, diante da cidade de Laquis, dou permissão para a sua destruição. Então a cidade de Laquis era a segunda cidade de Judá. Ela era quase tão grande e poderosa quanto Judá. Só que infelizmente Laquis entrou na idolatria. Entrou nos costumes de Jeroboão, e por isso ela foi totalmente destruída. Então,
vamos falar um pouquinho dele, depois nós vamos falar sobre a destruição de Laquis. Então ele, inclusive, era um grande caçador. E a gente percebe que, como eles são descendentes de Nimrod, é incrível como dá a impressão que o demônio que agia em Nimrod, que foi poderoso caçador e soberbo, arrogante, olha, Cush gerou a Nimrod e começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o termo poderoso caçador não é só um aspecto de ser forte, é de ser alguém que quer ser mais até do que Deus, e até um sentimento de rebeldia na palavra no original, no hebraico. E a gente vê que a marca dele era a caça, ele era realmente o caçador e era poderoso. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Remote e Calá, entre Nínive e Calá, grande cidade de Rezém. Ezequias e Rabsaque era o porta-voz de Senaqueribe. Então ele vai na muralha e começa a afrontar Ezequias em hebraico. Qual o motivo dele falar em hebraico? O motivo dele falar em hebraico é para que o povo ouvisse. Porque as táticas de guerra dos assírios era terrorismo. Então o terrorismo que eles implantavam era tão grande que tem alguns achados arqueológicos eles comentando, que eles falavam assim, ó, já não consigo mais ver a fumaça, porque ele vai passando de cidade em cidade, destruindo e pondo fogo. E aí vai contando, ainda estou cheio, e assim os relatos dizem assim, ó, ainda dá para ver fumaça em tal cidade, já na outra não tem nem mais fumaça. E aquele medo, estão chegando perto da cidade de Laquis. Então, Rabsaque vem até Jerusalém e todo o exército da Síria está onde? Em Laquis. A outra cidade de Judá, destruindo completamente. E ele começa a falar em hebraico, a linguagem da época era o aramaico, e os porta-vozes do rei Ezequias falam, não fala em hebraico, fala com a gente em aramaico. Não, eu vou falar em hebraico para que vocês saibam o que vai acontecer, e começa a falar. Ó. Então disseram ele aqui em filho de Uquias, servo de Joá, a Rabsaque. Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras aqui somente a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então já viu que o cara veio para arrochar. Eles eram terríveis, conquistaram o mundo todo da época e destruíam. Depois nós vamos mostrar algumas coisas que foram feitas na cidade de Laquis. Então, e aí vem com a técnica mesmo de trazer terrorismo para ocupar. Porém, Isaías lhe disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor voltará à sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E o que Isaías falou se cumpriu. Um filho dele mata ele dentro do templo de Nisroque, que era um deus assírio. Aliás, o principal deus, está aí, olha. Então Nisroque, o deus da fertilidade, palavra de Isaías, liberou e falou, vai voltar e vai ser morto a espada na sua terra. Só que não foi só na terra, foi dentro desse templo, dessa entidade chamada Nisroque. Isaías 37 a 38 diz assim, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. E tudo isso é confirmado arqueologicamente, viu? Nas crônicas dos países, né, da época, dos reinos, confirma isso. E aí está Nisroque, e vejam que era a entidade da fertilidade e era o Deus mais poderoso deles. Vejam que ele tem músculos exagerados, está vendo? E ele tem um rosto de águia. E ele está fazendo o quê? Cultivando. Aqui era uma árvore que era conhecida, não lembro bem o nome dela, mas era uma árvore de fertilidade. E ele está tirando pinhas dessa árvore.
pode ver aqui ó, como é que ele era. É um deus assírio musculosamente exagerado, representando a cabeça de uma águia, provavelmente conectado com a palavra hebraica Nesher, que quer dizer uma águia. Então está aí Nisroch. O que aconteceu? O principado da Síria caiu diante do nosso Deus. A palavra de Isaías foi mais forte, porque se o Deus dele fosse o poderoso, não permitiria que a palavra profética de Isaías se cumprisse ainda dentro do templo do principal Deus deles. Então, mostrando que esse demônio caiu diante de quem? De Isaías, o profeta, e de Ezequias. Aliás, Isaías é o maior profeta messiânico que existe. E confirmação de tudo o que nós estamos falando. Heródoto, historiador grego, 484 a.C., é tido como pai da história. Ele relata que uma praga de ratos assolou os assírios no arraial ao redor de Jerusalém, e que a notícia da morte de um antigo rei assírio fez todos voltar. Então veio uma peste que consumiu milhares e milhares de guerreiros. Mas não é engraçado? A peste não entrou dentro da cidade, só ficou fora, só ficou os assírios. O que a Bíblia fala que veio sobre os assírios? Um anjo de morte, que destruiu 180, não sei quantos mil assírios. E eles ouviram um rumor e voltaram. E Heródoto, historiador grego, confirma. Heródoto não tem ligação nenhuma com a Bíblia. Confirma que houve uma praga de ratos que assolou os assírios no arraial. Por isso que eles voltaram, não mandaram uma flecha sequer sobre Israel. Então Deus usou uma praga de ratos, foi um anjo de morte, um anjo de destruição sobre os assírios. E aqui o prisma de Taylor, ou de Senaqueribe, que é o quê? É também um artefato arqueológico, descrito em letras cuneiformes. O termo cuneiforme é em forma de cunha. No relato, esse é o prisma de Senaqueribe. É uma crônica, a palavra crônica vem de Cronos. É a história temporal do rei. Aqui está toda a história de Senaqueribe. Quando chega para falar de Jerusalém, olha o que ele fala. Ele fala: destruiu todos os povos da terra, destruiu Babilônia, destruiu a Etiópia, destruiu cidades do Egito, destruiu o mundo inteiro. Olha o que ele fala de Ezequias. Colocou o próprio Ezequias como um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém, sua cidade real. O que quer dizer? Não entrou em Jerusalém. Amém? Obviamente ele não vai contar nas crônicas do rei. Alguém escreveu, não é o Senaqueribe que escreveu. Alguém que contou os feitos. Vocês acham que iam contar que Senaqueribe não entrou? Então é melhor falar assim, ó, deixei ele numa gaiola, preso na sua cidade. Pô, preso aqui não entrou. Confirmando que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que guarda os fiéis. Então comprova que Senaqueribe não conseguiu entrar e nem destruir Jerusalém. Isso é um achado arqueológico tremendo. Isaías 37, 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará na cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra. Pelo caminho onde vier, por isso voltará, não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, olha, para vocês verem a importância da cidade de Laquis e da cidade de Jerusalém. Porque o que ocorre? Nós às vezes vemos muitas coisas, achados arqueológicos de vários lugares do mundo, e a gente acha pouco em Israel. Por que se acha pouco em Israel? Porque Israel não era idólatra. Correto? Então eles não tinham vínculo com nenhum tipo de memorial, tanto para homem quanto para deuses. Agora, os outros eram altamente idólatras. Então, o que eles faziam? Eles tinham muitas coisas voltadas para ídolos. Mas vejam a importância do que era a cidade de Laquis. Isso aqui é o templo de Senaqueribe. Aqui é o salão do trono. Olha o tamanho do salão do trono.
olha o tamanho do salão da batalha de Laquis. É um salão inteiro contando tudo que foi feito em Laquis, que era a cidade dos judeus. E Jerusalém era maior ainda. Então vejam a importância que Israel tinha, Judá tinha, que às vezes a gente não consegue imaginar a importância. Não era uma cidade jogada lá no meio, não. Ela foi o troféu. Nem Babilônia foi um troféu tão grande quanto Laquis, que foi essa cidade que foi destruída. E obviamente, sabe qual o troféu que ele queria, Senaqueribe? Era Jerusalém, que era maior. Aqui, então, olha o tamanho da cidade de Laquis. Aqui é o monte onde essa cidade existiu. É a segunda maior cidade de Judá, grande fortaleza, mas estava fora da vontade de Deus, andou nos costumes de Jeroboão. Aqui duas ostracas, né, que são restos de, como é que fala, de utensílios, que falam de Yavé. E olha aqui, então, você vê, ó, aqui o nome Yavé, aqui também o nome Yavé, aqui também, para meu Senhor, né, é o texto que está aqui, para meu Senhor Yahweh, que Yavé faça com que meu Senhor ouça hoje a paz, da paz hoje. Quem é seu servo, um cachorro, que meu Senhor se lembrou de que Yavé dê a conhecer, para, é que eles não conseguem decifrar tudo, né? Da matéria que você não conhece. Então é um comentário, mas falando o quê? De Deus e Yavé, mostrando que não é o termo Jeová, é o termo Yavé mesmo, é o tetagrama que eles falam, né? Tetagrama, isso. E aqui, a cidade de Laquis, se vê uma foto mostrando essa cidade. E aqui, uma partezinha, é tanta coisa que não dá nem para trazer, mas uma partezinha do que os assírios faziam. Isso aqui são as paredes dessa sala de Senaqueribe, do Palácio Senaqueribe. Eles empalavam, eles punham uma estaca aqui e levavam nessa estaca de uma cidade para outra os que eram os soldados, as pessoas principais da cidade dominada. Eles levavam dessa jeito, empalavam e levavam, e era o estandarte deles chegando na outra cidade. Já pensou? Empalado ainda vivo, né? Não, empalado e muitos ainda vivos. Então você imagina a loucura que era esse povo. Eles arrancavam as peles das pessoas ainda vivas. Isso aqui é o que eles faziam, ó. Estão arrancando a pele deles ainda vivos, empalando, aqui ó, cortando a cabeça, e aqui os caras pedindo misericórdia e eles espetando, e não estavam nem aí. Então era o povo mais violento que já existiu. E a deportação forçada era uma estratégia de guerra, uma tática de esvaziamento cultural e social. Aí eles lançavam os povos e acabavam com a identidade dos povos. Aqui são dois também de outros lugares, não só desse palácio, mas também achados arqueológicos de outros lugares. Aqui, a violência dos assírios, isso daqui eram bolas, aqui parece exagerado o tamanho, mas elas são assim, elas têm mais ou menos 10 centímetros de largura. Mas imagina isso atirado por uma funda, o que não acontece no meio de uma guerra. Então são várias pedras enormes atiradas por fundas que foram encontradas nesse sítio arqueológico chamado Laquis, dessa cidade. Então aqui o primeiro protótipo do tanque de guerra, inclusive eu estava assistindo outro dia no History, que eles estavam falando do tanque de guerra. Eles falaram, os primeiros que fizeram tanque de guerra foram os assírios. E aqui está confirmando, aqui no palácio dele, né, de Senaqueribe, na cidade de Laquis, como é que eles faziam, né? Eles tinham uma espécie de um tanque de guerra, vou mostrar aí, ó, tá vendo? Ó? E eles vinham com o tanque de guerra, empurravam e ficavam destruindo as paredes, né? Então, aqui inclusive não é Laquis não, aqui é Suzano, que era a capital da Pérsia. Imagina, a capital da Pérsia foi destruída e eles não fizeram o alarde que fizeram com Laquis, que era a cidade. Então, o que a gente começa a perceber? Não era questão só
do que era o potencial bélico ou cultural. Era uma afronta a Deus. Era uma afronta a Deus. Laquis não era tão poderosa como Suzã. Suzã era a capital da Pérsia. Laquis não era tão poderosa como Babilônia ou Egito, cidades do Egito. Por que fica um palácio inteiro memorial de uma cidade de Judá? Porque Judá era onde tinha quem? Yahvé, o nosso Deus. Mas Deus já havia falado através dos profetas que se eles não se acertassem, ia acontecer isso. Então Deus permitiu. Não era que Deus era mais fraco. Porque aonde houve a fidelidade de Ezequias, não entraram. Amém? Então a nossa fidelidade é muito importante para que o diabo, e obviamente a gente não perca para o ímpio em nada. Eles eram mestres das guerras. Vocês acreditam que eles já usavam, no caso eram peles de animais que eles enchiam de ar e mergulhavam nos fossos para atravessar e entrar nas cidades. Olha o que eles faziam. Estão vendo que tem peixe? Eles já usavam técnicas de mergulho para invadir. E todos se dobraram diante dos assírios, menos quem? Menos o rei Ezequias. Ó, aqui é um outro que se dobrou aos pés dos assírios. Aqui também é um achado arqueológico. O rei Ezequias não se dobrou diante do Senhor. Amém. E a vitória de Ezequias foi o poder de Deus, o mais violento e poderoso exército do mundo, que conquistou Egito, Babilônia, Pérsia e Média, não venceu Ezequias. Então,